Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Beatriz Coelho e hoje nós vamos conversar sobre um tema crucial para o nosso bem-estar no trabalho, a ergonomia. Eu estou aqui hoje com o Jorge Coelho, ele é especialista em ergonomia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em biodinâmica do movimento humano pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e ergonomista nível sênior certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO. Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos conversar sobre ergonomia. Conta um pouquinho para nós do seu currículo e da sua experiência profissional relacionada à ergonomia. Trabalho com ergonomia já há 20 anos. Comecei no ano de 2004 com alguns projetos envolvendo essa ciência que no Brasil, ergonomia é uma ciência agregada a profissões de nível superior. Em outros países, a ergonomia é uma faculdade, um curso, uma graduação, um curso de nível superior. E desde esse tempo fui aprofundando os meus conhecimentos e meus estudos na área de ergonomia, com a pós-graduação, com diversos trabalhos e pesquisas, incluindo mestrado, e fiz a minha inscrição, fiz a prova da ABERGO, da Associação Brasileira. Entrei como ergonomista nível 3, depois 2, depois 1, e sênior agora, que é uma certificação muito importante na área, que eu gosto, estudo, tenho livros que estou escrevendo sobre o tema, e também produzindo diversos materiais sobre esse tema que é muito importante, um foco na NR17, que aqui no Brasil é a norma que trata da ergonomia. Jorge, para a gente começar então, você pode explicar exatamente o que é a ergonomia e por que ela é tão importante no trabalho e também na nossa vida de uma forma geral? Claro, com certeza. Ergonomia, ela é uma ciência, como nós já comentamos aqui, respondendo a primeira pergunta, e temos várias definições. Eu poderia te definir ergonomia numa palavra, que seria conforto. Ergonomia, ela preconiza o conforto humano. Posso te dar um exemplo com 5 palavras, uma outra definição para esse termo de ergonomia, que significa adaptação do homem ao trabalho. Então, a ergonomia é uma ciência de interfaces entre o corpo humano, as funções biológicas que nós temos, e as interações com o trabalho, tanto interações ambientais, quanto físicas, quanto psicológicas. E essa influência de um sobre o outro que nós estudamos na ergonomia. E ela é importante para preservar a saúde do trabalhador, a saúde humana. Então, essa importante ciência, ela vem sendo estudada há muito tempo, como ciência após a Segunda Guerra Mundial, mas há muito tempo, desde quando o homem começou a criar suas primeiras ferramentas de trabalho, a ergonomia começou a nascer também neste momento. Então, sua história é perdida, mas a sua evolução é constante. Quais são as principais diferenças entre a ergonomia e a ergonomia cognitiva? E como que cada uma delas impacta no nosso trabalho, no nosso bem-estar e no nosso conforto? A ergonomia, ela é dividida não só em cognitiva, mas em física e organizacional também, e ambiental. Então, nas análises, nos estudos que nós fazemos em postos de trabalho, que é a abordagem da NR17, da norma regulamentadora 17, são essas 4 divisões. Porém, ainda existem outras, como ergonomia de produtos e uma série de outras aplicações da ergonomia. Na realidade, nos trabalhos práticos e nas pesquisas que nós fazemos em saúde e segurança do trabalho, nós temos a ergonomia dividida de acordo com as exigências do trabalho. Então, a ergonomia física, ela estuda questões biomecânicas, posturais, questões que envolvem esforço,
questões que envolvem posturas, de andar, sentado, parado, postura alternada. Também outros fatores como repetitividade. E são todos os conceitos e terminologias técnicas trazidas para o estudo da natureza do trabalho em cada situação. Então, a ergonomia física ou biomecânica, ela se preocupa com essas questões envolvendo principalmente o sistema músculo-esquelético e as interações que se tem mecânicas ou questões físicas, né? Por exemplo, o peso de um produto, quanto ele é levantado, a postura, as alturas, a antropometria também é uma subdivisão dessa área, uma das ferramentas, né, que subdivide a área da ergonomia física, que também serve como estudo em populações para diversas aplicações, inclusive no trabalho, alturas de bancada, alturas de mesas, de cadeiras, entre outras. Enquanto que a ergonomia cognitiva, ela estuda aspectos relacionados à cognição, à memória, ao raciocínio, à tomada de decisões, ao pensamento, ao uso do cérebro para as demandas que existem de trabalho. Então, essa divisão ela é importante porque ela é uma abordagem nova. Recentemente, agora, a norma regulamentadora 1 incluiu os riscos psicossociais que são divididos entre essa ergonomia que nós estamos falando, que é a ergonomia cognitiva, com a ergonomia organizacional, que é a próxima que vamos falar, que ela trata das interações do trabalho nas questões produtivas e demandas externas referentes aos processos produtivos, como, por exemplo, metas, como também a forma de hierarquia de trabalho, organização do trabalho, número de horas trabalhadas. Então, esse contexto, esse conjunto, ele é mapeado e diagnosticado por meio de ferramentas que possibilitam um esclarecimento da análise e do impacto desses fatores na saúde do trabalhador. Bem como também nós temos, numa análise de um posto de trabalho, as questões da ergonomia ambiental, ou o conforto, como colocamos nessa definição, nessa nossa ciência de interação, que é a ergonomia, basicamente o conforto térmico, o conforto acústico e a iluminação, né? Ou conforto visual causado pela iluminação, que deve ser adequada à natureza do trabalho. Note que nós não estamos falando em PAIR, né? Perda auditiva induzida por ruído, que causa surdez, que é uma das causas de surdez ocupacional. Nós não estamos falando em cegueira, em prejuízos à visão, e nem também a lesões na pele causada por temperaturas, nada disso. Nós estamos falando em conforto. Então, a NR17, a norma regulamentadora 17, ela traz o conforto, né, térmico, auditivo, acústico, como um dos requisitos também para serem estudados na saúde do trabalhador. Então, basicamente, essas são as divisões que nós fazemos dentro da ergonomia para conhecer, estudar e analisar um posto de trabalho. E com base nessa avaliação, nessa análise, nós emitimos um diagnóstico ergonômico, que ele basicamente permite a identificação do risco ergonômico que existe em cada um desses parâmetros no posto de trabalho e os impactos que podem ter na saúde do trabalhador. Bom, falando sobre ergonomia física agora, quais as principais recomendações para melhorar a postura no trabalho e também minimizar possíveis lesões relacionadas a essa atividade, a essa função que o colaborador exerce? É uma excelente pergunta, do ponto de vista, então, da ergonomia física, que é onde a ergonomia é mais conhecida, de fato, ela é mais popularmente conhecida, amplamente divulgada em revistas, jornais, artigos,
e que é só a ponta do iceberg, na verdade. A ergonomia ela é muito mais profunda do que isso e poucas pessoas conhecem. Falando então dessa superficialidade da ergonomia, as principais recomendações posturais são, primeiramente, alternância postural, liberdade postural, a tal ponto que se você quiser trabalhar sentado, você tem essa liberdade, andando, parado, em pé, agachado, que é uma outra postura não tão normal de trabalho, mas em fábricas, dependendo do posto de trabalho, existe sim essa exigência. Então, o que é recomendado é a alternância postural. Então, não se recomenda, por exemplo, trabalhar mais do que 2 horas sentado sem se levantar, sem alternar a postura. Também movimentos isométricos são pontos importantes também. Eles acontecem quando você fica com o segmento corporal parado numa posição desconfortável por muito tempo, que pode ser tanto sentado quanto os membros elevados ou numa posição curva, porque a bancada é muito baixa ou uma bancada é muito alta. E além disso também, outro ponto clássico é o esforço físico causado por excesso de peso. A NIOSH, que é uma certificação internacional, ela determina que o peso máximo carregado por um homem adulto seja de, no máximo, 23 quilos em situações ideais, enquanto na CLT, no Brasil, é permitido o carregamento de cargas de até 60 quilos. Então, esses riscos, de esforço físico, má postura, contrações estáticas, ou isométricas e má postura são os principais pontos da ergonomia física que merecem ser destacados e serem também protegidos do ponto de vista da ergonomia física. Jorge, é possível ajustar, adequar a postura ao trabalho exercido? Tanto nas funções administrativas, de uma forma geral, em escritórios, nas empresas, e também nas funções operacionais? Do ponto de vista da ergonomia física, totalmente possível, porque são questões biomecânicas, inclusive para se estabelecer a altura das bancadas, as alturas, os ajustes. Nós hoje temos muitas situações de ajustes corretos que são feitos, estudados conforme o número de queixas, conforme o padrão médio de estatura dos trabalhadores. Então, os ajustes são fáceis. O que é mais difícil atualmente e tem sido cada vez mais combatido é o excesso de peso, excesso de cargas. Porém, nós temos mecanismos de regulação como pausas, alongamentos, rodízio de tarefas e também descanso, que pausas, que são outras formas de pausa durante o trabalho que diluem esse risco e também podem gerar uma redução do risco, redução das queixas e também outras formas de mitigar o risco, mas a complexidade das tarefas devem ser estudadas para que a gente consiga atuar de uma forma mais clara. Mas como eu disse antes que a ergonomia física é a ponta do iceberg, ela é mais fácil também, mais comum de ser tratada. E existem outras situações bem mais complexas que nós vamos conversar hoje aqui. E com relação à ergonomia cognitiva, quais os principais desafios que a gente enfrenta, então, para melhorar a nossa eficiência mental, para diminuir essas sobrecargas cognitivas? Essa é uma pergunta muito importante porque ela ainda é um campo de estudo muito novo, muito recente e as demandas e as interações são novas. Então, o estudo, primeiramente, do trabalho e das queixas que existem numa determinada posição, num posto de trabalho, elas devem ser consideradas e estudadas. Por quê? Assim como no físico, a gente cansa o nosso corpo, nossos músculos, nossos ossos, ligamentos e demais estruturas do nosso sistema musculoesquelético, nós também cansamos a nossa estrutura mental, como, por exemplo, a complexidade de tomada de decisões. Então, nós estudamos cada função, nós estudamos cada posto de trabalho, cada atividade, qual é a exigência nesse item
mesmo de tomadas de decisão. Então, cargo a cargo, atividade a atividade, por meio de entrevistas, por meio de ferramentas, por meio de abordagens diretas e indiretas, nós conseguimos verificar, né, qual é a natureza do trabalho e como a ergonomia e como nós conseguimos simplificar e reduzir essa complexidade de situações, né? Então, outro fator de risco que eu posso citar a título de exemplo também é a carga mental de trabalho no sentido de concentração. Quanto tempo do meu dia, do meu trabalho, eu preciso estar concentrado para executar a minha atividade, a minha tarefa. Esse tempo de concentração, ele é variável de pessoa para pessoa, a capacidade que você tem de ficar concentrado numa determinada atividade, numa determinada tarefa. E o que impede isso? O que causa isso? Quanto mais você fica concentrado, mais você sobrecarrega a tua capacidade mental de processamento de informações, e isso ao longo do tempo, associado às exigências, né, de demandas de trabalho, podem sim sobrecarregar e gerar sintomas e problemas mentais. Então, essa carga mental de trabalho também, né, estudada com base em ferramentas, em métodos que permitem quantificar, né, o quanto o trabalho exige-se disso. E um grande desafio que nós temos atualmente é de conseguir, né, ou de tentar diferenciar, e também temos ferramentas para isso, o quanto que o trabalho causa sobrecarga mental e o quanto o indivíduo, o trabalhador, ele tem de questões pessoais da vida dele fora do trabalho que também afetam cognitivamente o seu processamento mental, que são pontos de estresse, pontos de insatisfação, que são os problemas aí postos pela vida, e existem escalas que medem isso, de acordo com a gravidade do problema também, escalas validadas cientificamente que conseguem, então, separar, esse fator, né, é um fator causado pelo trabalho, um fator causado pela vida pessoal, porque, né, nós já conseguimos dividir e separar o que é causado, né, pelo trabalho e o que é causado, então, pelas demandas, aí, exigências e problemas e situações sociais que não têm, então, relação com o trabalho. Então, esse é um ponto muito importante de se destacar. E qual é o papel das empresas diante de tudo isso que nós falamos? Então, o papel das empresas nesse sentido é de humanizar, né, os processos no sentido de promover, né, processos mais ágeis e que demandem menos dos trabalhadores, no sentido de não sobrecarregar, né, nenhum ponto desse. E como que isso é feito? Com trabalho ergonômico, com um diagnóstico ergonômico, com uma análise ergonômica do trabalho. Geralmente as empresas se preocupam quando os problemas acontecem ou quando eles estouram, né? E na verdade o olhar tem que ser para quando eles emergem. Então nós temos aí uma série de sinais e de sintomas que esses problemas estão acontecendo, né? Como a baixa produtividade, o presenteísmo, o número de atestados médicos. Também nós temos outras questões que envolvem um sintoma clássico em muitas empresas, que é a rotatividade, empresas aí com altas taxas de rotatividade, que são fatores que impactam financeiramente a empresa também, porque causa um processo muito grande econômico e social que geram prejuízos diretos para empresas, né? Quando ela tem um trabalhador que não está plenamente no seu melhor, automaticamente esses fatores impactam nos balanços, nos demonstrativos contábeis, e que eles vão aparecendo, porque tudo isso que nós estamos falando gera custos. Então o sinal de alerta
são nesses sinais e sintomas que esses indicadores que muitas vezes não são medidos nas empresas, né, que são indicadores de RH, de recursos humanos, que são indicadores de gestão, que são importantes serem olhados e analisados para que uma intervenção seja feita, um trabalho seja feito. E na prática, né, no dia a dia, o que nós observamos é que quando isso chega a incomodar, chega a doer, chega a chamar a atenção, as empresas procuram, né, por falta até de conhecimento ou de não saber corretamente achar o profissional responsável por esse ponto, procurar outras formas de resolver isso. Então, contratam consultorias administrativas que são excelentes também para olhar outro ponto de vista e acaba não sendo olhado, né, acaba não sendo visto a saúde e a produtividade dos trabalhadores. Então, isso é um ponto muito importante também de ser compreendido para que a gente possa, então, fazer um trabalho completo de entregar o melhor. E existem, obviamente, aí questões que a ergonomia também entra, na ergonomia organizacional que a gente falou, sobre a cultura da empresa, os benefícios que ela possui, as formas como a empresa cuida da saúde dos trabalhadores, trata os seus colaboradores, como são os relacionamentos e as políticas da empresa. Então, são todos esses fatores que são muito complexos, que levam toda essa reflexão e que levam todos esses pontos que nós estamos conversando. Do ponto de vista ergonômico, né, que é o que nós estamos conversando hoje, o que as empresas podem e devem fazer para garantir, então, o conforto e a proteção dos seus colaboradores? Olhar para os indicadores é o primeiro ponto. Então, esse olhar, né, o que os indicadores, o que os dados, o que os números estão fazendo. Então, como ciência, a ergonomia, ela trata de cenários. Então, qual é o cenário que nós temos em relação à gestão desses fatores que nós estamos conversando? Independentemente disso, existe a obrigatoriedade da análise ergonômica do trabalho. Então, primeiro olhar para a gestão, segundo adequar, se adequar no sentido de se atualizar, não é porque foi feita uma análise ergonômica do trabalho uma única vez, que ela não deva ser renovada, que ela não deva ser olhada de novo, porque as coisas durante o processo e a fase que a empresa se encontra, seja numa fase de crescimento, numa fase de estabilização, numa fase de declínio, né, do ponto de vista aí de crescimento de mercado, que são fatores que afetam, né, também a ergonomia, que são aspectos que nós também olhamos. Como está a saúde do trabalhador, como é que estão os indicadores. Então, são esses dois principais cuidados que devem ser feitos. Então, uma recomendação que nós fazemos é uma atualização da análise ergonômica todos os anos, para que sejam vistos como é que está a saúde dos trabalhadores nesse período. Você falou em obrigatoriedades, né? Então, quais são essas obrigatoriedades? Por exemplo, análise ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho. Conta um pouquinho sobre isso. A norma regulamentadora 17, no início, né, da legislação, ela cabe ao empregador fazer análise ergonômica do trabalho. Então, essa análise ela não tem um período, ela não tem um prazo legal, né, de duração. Muitas empresas nunca fizeram por não saber o que é. Então, às vezes até por achar um trabalho caro ou por diversos outros motivos, por não entenderem a obrigação legal, por assumirem um risco de não querer fazer. E esse é um fator impactante porque o valor de não fazer é muito maior do que fazer. E além disso, um trabalho mal feito muitas vezes, né, ou para não falar sempre, sai mais caro. Então, quem está fazendo essa análise ergonômica, quem foi contratado, porque não é igual você chegar num cartório e pedir uma firma autenticada, um reconhecimento de firma, mesmo que seja por verdadeiro, em qualquer cartório vai ser igual, os valores são parecidos, o atendimento muitas vezes é até um trabalho
de ergonomia que nós estamos falando de alto valor agregado, com ferramentas, com validação, com análise, com imparcialidade, com demonstração da realidade. E um trabalho com peso legal altíssimo, fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e demais órgãos fiscalizadores envolvidos que, muitas vezes, convocada e anexada em processos judiciais para se discutir pontos, né? E é um documento de prova. Então, discutir pontos que esclarecem a realidade de diversos fatos presentes ali numa condição, numa realidade de trabalho e que podem preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores nesse ponto de vista de cuidado integral da saúde, do ponto de vista, então, físico, né, biomecânico, cognitivo e mental, agora tão amplamente falado também. Jorge, no início eu falei sobre o seu currículo, né? E a gente viu que é um currículo extenso na área da ergonomia. Além disso, você tem uma experiência há mais de 20 anos na área de saúde e segurança do trabalho e é o fundador da Medivo. Conta um pouco para nós quais são os diferenciais da Medivo relacionado a tudo isso que a gente já conversou até agora. Nós temos um olhar muito profissional para a ergonomia. Então, nós sempre gostamos de trabalhos complexos, grandes, e que muitas vezes temos a oportunidade de demonstrar o nível da nossa entrega, porque o atendimento à legislação ele é muito simples, básico, e muitas pessoas no mercado elas conseguem fazer, entregar e preparar, mas para atender na plenitude da ergonomia, o que ela tem, muitos poucos profissionais conseguem chegar nesse nível, a ponto de defender o trabalho perante um auditor fiscal, perante defender o trabalho juridicamente, né, tudo que está escrito ali vira documento. Então nós fazemos questão, desde o início, de envolver os trabalhadores na análise ergonômica e, além desse envolvimento que é documentado, apresentar para a empresa relatórios preliminares de cada etapa do nosso cronograma da análise ergonômica para validação. Além disso, o cronograma de ações, né, propostas e sugeridas, nós assessoramos todo o trabalho. Então a gente não entrega um documento em PDF que ele vai arquivar em algum lugar e esse documento vai ficar parado. Então nós orientamos com vídeos, né, como esse que nós estamos fazendo e outros, essa entrega que nós fazemos com esse nível técnico. E a ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia, defendo muito que as empresas contratem e busquem profissionais certificados, porque hoje a ergonomia ela não tem essa obrigatoriedade profissional. Então, além de um profissional pós-graduado, recomendamos que as empresas prefiram contratar profissionais certificados e de preferência, de acordo com o nível de complexidade da empresa, com maiores certificações, para garantir a efetividade do trabalho, para que não seja um dinheiro mal investido, que não seja pego naquela situação do barato que sai caro. Então, nós da Medivo fazemos uma entrega altamente profissional de todos os nossos serviços. E ressalto da ergonomia ou da análise ergonômica do trabalho, tão amplamente cotada e tão amplamente também tida e como cara no mercado, mas que se conheça a razão e o porquê, né, dessa complexidade, desse valor diferenciado, para que não seja visto o preço, mas seja visto o valor, né, do trabalho. Então esse é um aspecto muito importante de ser falado, de ser ressaltado. Então, em muitas análises que nós fazemos, muitos trabalhos que nós entregamos, eu faço questão de anexar currículo, todas as certificações, para que as empresas entendam, né, e coloquem ali na disputa de orçamento profissionais que tenham ali a mesma capacitação parecida, para que tenha uma excelente entrega também. Você pode dar alguns exemplos
práticos de como a ergonomia pode ser aplicada no ambiente de trabalho para melhorar a produtividade, para também melhorar o conforto dos colaboradores? As intervenções ergonômicas, elas são feitas de acordo com uma análise ergonômica, que é feita diretamente no posto de trabalho e relacionada também aos riscos identificados. Então, elas vão desde as mais simples e óbvias, como ajustes, como troca de mobiliário, adaptação de altura, alternância postural. A ginástica laboral também é recomendada em alguns casos, então muitas empresas têm o programa de ginástica laboral com diversos objetivos, mas do ponto de vista da ergonomia ela é importante ser bem aplicada para que ela tenha o efeito desejado e não seja apenas uma pausa com exercícios, que também tem sua importância e sua validade. Além disso, nós também já desenvolvemos formas de intervenção ergonômica, alternando, por exemplo, setores, posturas, funções, com trabalho bem próximo ao RH. Em outros casos, a compra de equipamentos, carrinhos, alteração de projeto e layout do posto de trabalho. Então, existem uma infinidade de possibilidades de intervenção ergonômica. Falei de algumas e que elas objetivam a reduzir os riscos, né? Então, vai desde uma pá que você coloca num ar-condicionado, que vem um vento diretamente numa pessoa que trabalha e se incomoda com aquele ar-condicionado, até o desenvolvimento de projetos, de layout, de posto de trabalho, envolvendo ali o que se objetiva. E aprofundando mais, a gente entra junto com outras ciências, vendo cores de ambientes, decoração, vendo outras formas de atuação para que as pessoas consigam produzir e entregar o seu melhor no seu trabalho, porque a ergonomia também ela é eficiência, saúde, segurança, produtividade e eficiência. É isso que a ergonomia traz. Essa próxima pergunta é de um assunto que você gosta bastante. Como que você acha que essas novas tecnologias, então as automações, até mesmo a inteligência artificial, como que ela vai influenciar a ergonomia? Então, essas novas tendências, essas inovações, elas vão impactar o futuro da ergonomia? Já estão impactando e vão impactar cada vez mais, porque ergonomia é conforto, como nós falamos aqui no início da nossa conversa. Então, tudo que tira o desconforto, tudo aquilo que melhora, agiliza, resolve, acelera, melhora do ponto de vista da ergonomia. A ergonomia é tudo que deixa o nosso dia, o nosso trabalho com menos esforço, tudo que deixa mais fácil, mais leve. Então eu vejo a evolução da ergonomia, principalmente a física evoluiu demais. Agora vejo a ergonomia cognitiva evoluindo também muito nesses exemplos que você trouxe. Então, eu digo que as pessoas não serão substituídas por inteligências artificiais. Elas poderão ser substituídas por pessoas que sabem trabalhar com as inteligências artificiais. Então, o mundo, a melhora, essa revolução grande que está acontecendo agora no trabalho, com automações, com robotização, isso tudo vem de uma forma muito rápida para trazer ainda mais conforto no dia a dia dos trabalhadores e menos acidentes, menos doenças, menos riscos e menos problemas para as empresas. Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, que está sendo muito boa, o que você sugere, o que você indica, então, para as empresas que estão precisando implementar a ergonomia nos seus postos de trabalho? Tenham certeza que vocês têm um documento de uma análise ergonômica do trabalho com abordagem de macroergonomia, com participação efetiva dos trabalhadores, que o cronograma do plano de ação da análise ergonômica que você já deve ter
que ele esteja sendo implementado, que essas ações elas sejam gerenciadas para que sejam medidos os impactos delas, que você tenha um orçamento destinado ao conforto. Não estou falando de fazer só uma sala de descompressão e nem um refeitório adequado, mas do que mais afeta a saúde e a segurança dos trabalhadores do ponto de vista da ergonomia, do conforto no meio ambiente de trabalho, das relações humanas, e que você tenha certeza de estar fazendo o melhor para a saúde e o conforto dos trabalhadores da sua empresa. Jorge, muito obrigado pela conversa de hoje. É um tema bem importante, impacta bastante tanto no colaborador, né, visando ali seu conforto também, e também nas empresas que podem aumentar sua produtividade, pensando, né, dando atenção à ergonomia. Também agradeço, e temos já uma produção de artigos, vídeos e muitos materiais de ergonomia também. Obrigado.